E aí, tudo bom? O Super Nintendo é um console que possui várias categorias e gêneros de jogos muito conhecidos, tipo jogos de plataforma como a franquia Mario, jogos beat'em up como Final Fight, Battletoads e até alguns mais casuais como Tetris e Arkanoid. Mas uma das categorias de jogos do Super Nintendo que eu mais gosto é de jogos de 2 jogadores, ou que possuem um multiplayer. E nesse vídeo, juntamente ao meu irmão, falarei sobre alguns jogos multiplayer que são divertidos de jogar com algum amigo. E começando pelo primeiro jogo da lista, Aero Fighters, ou Sonic Wings, como é conhecido no Japão, é um jogo do gênero Shoot'em Up, ou em português, jogo de navinha. Nele, você e seu amigo controlam naves e vão passando de fase em fase destruindo os inimigos e matando chefes. E todas as naves possuem um tiro único e também usam habilidades diferentes uma das outras, onde na tela de seleção você escolhe quais naves controlar na gameplay. Eu e meu irmão escolhemos as naves japonesas, onde eu controlo esse cara chamado Rin e meu irmão essa mulher chamada Mal. Eu e meu irmão preferimos ir com o Japão por conta da habilidade quebrada dessa mulher, que basicamente paralisa o tempo, permitindo nós de escapar de tiros que praticamente seriam impossíveis de desviar. A primeira fase é em uma tundra que fica na Suécia, onde precisamos apenas matar o chefe da fase e ir para a próxima. Mas no caminho, há vários inimigos como naves, helicópteros, aviões e canhões. E destruindo os helicópteros ou aviões, eles dropam uma bomba, que é a habilidade especial da sua nave. E também eles podem dropar esse P aí, que é um power-up, que aumenta o nível da tua nave. Esses níveis podem aumentar a cadência de tiro da nave ou adicionar alguma habilidade diferente, como no caso do Rin, ele ganha mísseis perseguidores, e suas shurikens viram kunais. As naves chegam até o nível 4, mas não por muito tempo, já que é um nível temporário. Ela volta pro nível 3 sozinha. Tá, mas voltando pra base, o primeiro boss é essa base cheia de canhão. E como é o primeiro boss, eu e meu irmão passamos facilmente dela. Agora, indo para a segunda missão, ela se passa em uma planície da Grã-Bretanha. O boss dessa missão é um avião gigante que atira vários projéteis. Pelo menos que tá escrito na wiki, porque eu e meu irmão dizimamos ele, o coitado nem saiu do chão direito. A terceira missão se passa em Nova York, mas só por alguns segundos, já que o resto da fase é na água, onde aparece o submarino, tem muita vida e também dão mais pontos. O boss dessa fase até agora foi o mais complexo que tem. Ele é um navio gigantesco com várias seções para destruir. Esse sim deu um pouco de trabalho para passar, mas eu e meu irmão não teve tanta dificuldade. A quarta missão se passa em um deserto do Oriente Médio e parece uma mega base militar subterrânea, onde tem vários inimigos que já apareceram antes, só que fortificados. E foi nessa missão que nós tomamos o nosso primeiro game over. Esse jogo é difícil, principalmente do deserto pra frente, mas na nossa segunda tentativa eu consegui, onde na primeira fase do boss, ele é esse tanquezão gigantesco, e na segunda fase ele cobre praticamente metade da tela, e depois de destruí-lo, eu e meu irmão vamos para a quinta missão. Essa missão se passa no mar Mediterrâneo, e é lotada de tanques que boiam e navios, e sim, é bem difícil. Depois das 4 missões anteriores, você chega aqui quase morto, tudo fraco, e sem continues. Meu irmão e eu não passamos daqui, mas Aero Fighter é um jogo muito legal de se jogar com amigo, e eu recomendo. E então, para o próximo jogo, Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time é um jogo do gênero que eu gosto muito, que é o beat'em up. A história do jogo começa com a April, essa mulher aí que faz uma reportagem do roubo da Estátua da Liberdade, que foi organizado pelo Destruidor, que é o vilão das Tartarugas Ninja. Então as tartarugas vão em busca de resgatar a estátua. A primeira fase se passa em Nova York, onde é apresentado os controles básicos do jogo, como chutes, ataques e voadoras. Essa fase não é tão difícil e serve mais como uma introdução ao jogo. Na fase tem algumas armadilhas, como essa bola gigante, esse bicho gigante que eu carinhosamente chamo de bebezão. Não me pergunte do porquê eu chamo ele assim. Uma coisa que sempre tem nas fases é essa introdução, onde aparece uma silhueta do boss e o narrador fala o nome da fase. Eu acho bem charmosinho isso dentro do jogo. O primeiro boss é o Baxter, esse mosquitão gigante com uma arma. Pra matar ele é só pular e atacar, ou esperar ele descer no chão pra meter murro na cara dele. Mas ele não é tão difícil, sendo bem fácil na real. Alley Cat Blues. A segunda fase do jogo se passa nas ruas. O jogo não tem uma grande variedade de inimigos. Até tem, só que todos eles, a maioria são iguais. Mas que mesmo assim eles podem até dar trabalho. Ao longo de todas as fases do jogo você encontra caixas de pizza que recuperam sua vida ou caixas com uma bomba, que te deixa imortal por alguns segundos. O boss dessa fase é essa tartaruga mecânica, que tem padrões de ataque muito fáceis de decorar, o que deixa bem fácil de matar ele. Até tem um bueiro no meio da tela para tentar fazer você cair, mas nada muito complicado. Sewer Surface.
A terceira fase do jogo se passa no esgoto, e a tela se move sozinha. Os inimigos não precisam ser mortos. Se você quiser ignorar eles, você pode, coisa que eu não recomendo. Mais pra frente na fase aparecem uns filhotes de cruz credo que pulam da água, mas que são até facinho de matar. Durante a fase aparecem algumas armadilhas, tipo essas bolas de espinho e esses arbustos que sobe e desce. E outra coisa muito boa dessa fase é que ela é tipo uma fase bônus, onde aparecem essas caixas com interrogação, que curam toda a sua vida e dão pontos bônus no final. E quando alguma tartaruga alcança 200 pontos, ela ganha uma vida extra, o que é muito bom. O boss da fase é esse cara em cima da lancha. Ele ataca lançando foguetes que são até difíceis de desviar, tendo que ficar num pixel exato para não tomar dano. Quando ele perde muita vida, ele começa a atacar essas bolas de espinho que já apareceram antes da fase, e que até são bem fáceis de desviar, é só ficar no cantinho que nenhuma te acerta. Technodrome. Let's kick shout. A quarta fase se passa dentro de um laboratório gigante, e ela é lotada de inimigos, como os ninjas e esses robôs cachorros que são muito chatos de matar, hein? Essa fase é bem grande, tanto que ela se divide em 3 partes, e na primeira há 2 mini-bosses, o Tokka e o Hazar, e são 2 mutantes que são bem chatinhos até de matar. O Tokka ataca com golpes de gelo e solta um laser que congela as tartarugas. O Hazar ataca com arranhões e golpes de fogo, e lança uma labareda de fogo que queima as tartarugas. E quando queimada, elas ficam nessa pose no mínimo estranha. Quando morrem, os bosses voltam às suas formas originais. A segunda parte dessa fase se passa dentro de um elevador, onde você tem que passar por várias ondas de inimigos. E pra mim, a música dessa parte é a melhor de todo o jogo. Pena que essa parte da fase dura bem pouco. Na terceira parte da fase é o boss, que é simplesmente genial. A tela toda muda e pra matar ele, você precisa arremessar os inimigos na cara do boss. E matando ele, as tartarugas são jogadas pro passado. A partir daqui que o jogo realmente fica difícil, onde as tartarugas vão passando era por era. Prehistoric Pterosaur. A quinta fase é a pré-história, e ela é bem complicada e pega você de surpresa com diversos inimigos novos, como os dinossauros e os ninja amarelo, que atiram a bomba. E o pior de todos esses inimigos novos é os troglodita, que dão muito dano e tem uma vida enorme. O boss da fase é o Slash. Ele é o boss mais chato de todo o jogo, ficando logo atrás do boss final. Ele sozinho tirou um continue meu e do meu irmão. O Slash é até injusto de difícil. Ele bloqueia os golpes das tartarugas, dá um dano absurdo e tem 5 barras de vida. Além de também ser muito rápido, e com apenas um peidinho de vida, eu e meu irmão passamos de fase na cagada. Skull and Crossbone. Essa fase é até que bem curta de tamanho, e para compensar isso, os criadores do jogo encheram a fase de ondas de inimigos e armadilhas, para aumentar a duração da fase. Olha esse navio lá no fundo, parece normal, né? Mas o bicho ataca a p*** de uma bola de demolição em cima do navio só para matar as tartarugas. Os bosses dessa fase são o Rock, esse rinoceronte que ataca com um sabre, e o Bebop, que ataca com chicotadas. Eles não são difíceis nem fáceis de derrotar, e com os 2 derrotados, eu e meu irmão avançamos para a próxima fase. Bury my shell at Wounded Knee. A sétima fase ocorre no ano 1885, o auge da Revolução Industrial e das máquinas a vapor, tanto que a fase inteira se passa nos vagões de um trem, o que é bem criativo até. Ela também não é uma fase muito grande, mas possui inimigos novos, como um ninja que pula de um cavalo e um que fica disfarçado, além também das armadilhas, como os barris e essa caixa de dinamite. O boss da fase é a Cuca, que é bem fácil. Ela ataca tirando facas, se rasteja pelo chão e dá murros, mas ela demora tanto para fazer a animação de se rastejar pelo chão, que até ela terminar, você já tá lá esperando pra esmurrar ela, que torna muito fácil de matar ela. Neon Knight Rider. A oitava fase se passa no distante futuro de 2020? Mano, onde que isso é 2020? Ela também é considerada uma fase bônus, tendo as mesmas mecânicas da terceira fase. Não tem muito o que falar dessa fase, já que ela não adiciona tanta coisa nova. Somente uma armadilha de choque e um inimigo que voa. O boss da fase é o Crank, e sim, ele é o mesmo bebezão que aparece no começo do jogo roubando a Estátua da Liberdade. E de começo parece até que vai ser bem difícil de matar ele, já que ele é um dos últimos bosses do jogo, mas ele é literalmente o boss mais fácil do jogo. E ele é tão fraco que simplesmente o primeiro boss do jogo deu mais dano que o Crank, que é um dos últimos boss do jogo. O coitado é realmente muito fraco. Starbase, where no turtle has gone before.
A nona fase se passa no ano de 2100, uma base espacial que fica em Marte. Ela é a última fase antes do boss final. E que fasezinha difícil, viu? Tem inimigos que saem da parede pra vir te atacar, tem armadilhas bizarras como esse chão que congela, bolas que perseguem as tartarugas e raios laser que ficam na parede. Além também de ter esses malditos dos trogloditas que carregam uma bazuca que lança chamas no chão. O boss da fase é novamente o Crank, só que agora só o cérebro dele dentro de uma nave. Ele fica tirando essas bolhas que são bem chatas e invoca esses robôs. E que bichinho chato, tanto que meu irmão até morreu e perdeu tudo os continue dele. E com apenas uma vida restante e sem nenhum continue, eu vou pro último boss. Technodrome, the final shell shock. A última fase se passa no ano de 1992, onde tudo começou. Nela você tem que enfrentar o Destruidor, e ele tem incríveis 8 barras de vida, e conta com vários ataques roubados, tipo esse que transforma a tartaruga em um bebê, e tira uma vida instantaneamente. E foi dessa forma broxante que eu morri. Mas então, esse é o jogo. Ele é ótimo para se jogar com os amigos, e é muito divertido. Eu recomendo ele demais para quem quer um desafio divertido de ação rápida. E para o próximo jogo... Zombies Ate My Neighbor é um jogo do gênero Run and Gun, onde você anda pelo mapa e estoura tudo que aparece no caminho. No jogo, você e seu amigo controlam o Zack e a Julie, e o objetivo é resgatar seus vizinhos do apocalipse zumbi. A primeira fase é bem simples, e seu objetivo é igual a todas as outras, onde você precisa salvar seus vizinhos enquanto foge e mata alguns monstros. Ao longo das fases, vocês encontram itens que ajudam a passar por elas, como chaves, que são usadas para abrir portas trancadas, as armas, que são bem variadas, entre outros itens. Mas em geral, as mecânicas do jogo são bem básicas. Para passar das fases, você tem que resgatar todos os vizinhos que estão espalhados. A segunda fase se passa no mesmo cenário, só que de noite. E infelizmente eu não consegui resgatar um vizinho a tempo. E quando eles morrem, eles viram esse fantasma medonho aí. A terceira fase se passa em um shopping gigante, cheio de salas. E na gameplay eu sem querer usei uma poção que me transforma num lobo gigante, que sai destruindo tudo no caminho. E olha que cena desesperadora. Simplesmente por um fio, o Chuck da Shopee não mata aquele bebezinho. E além dessa fase ser grande, ela também é difícil. Principalmente por causa desses bonecos que ao morrer, deles pegam fogo e saem correndo atrás de você. A quarta fase é um mega labirinto, onde você tem que salvar os vizinhos enquanto corre do Jason. Ela é muito confusa e difícil de passar, porque além do Jason correr que nem doido atrás dos personagens, você tem que torcer para ele abrir o caminho nesse arbusto, ou usar uma bazuca para abrir o caminho. Mas com o tempo a fase deixa de ser difícil para ser bem confusa e labiríntica, mas eu e meu irmão até passamos bem rápido dela. A quinta fase se passa nas ruas e apresenta uma arma cortador de grama, e inimigos que copiam o visual dos personagens, o que é muito bizarro. Ela é uma fase bem grande, só que linear, e não é tão difícil comparada com as outras. Mas eu e meu irmão chegamos só até aqui. Mas Zombies Ate My Neighbor é realmente um jogo divertido para jogar com os amigos, e que pode ser até bem desesperador em certas partes. Mas então, para o último jogo... Calma, antes de começar a falar do jogo, eu acho que é melhor eu contar como eu conheci ele. Um dia, eu, meu irmão e um amigo estávamos na minha casa. Daí nós decidimos fazer um desafio de jogar um jogo aleatório do SNES que começasse com uma letra específica. Então eu montei uma roleta e caiu a letra D. E nós sorteamos um jogo aleatório. E caiu essa maravilha de jogo. Dirt Tracks FX é um jogo sobre corrida de moto. E como vocês podem ver, o gráfico dele é em 3D tipo Star Fox. E pode não parecer tão impressionante, mas na época isso era sensacional. No jogo você pode controlar 8 pilotos, cada um sendo diferente do outro. Inclusive eles têm até música própria. E no meio da corrida a música troca para a do cara que tá em primeiro lugar. Daí a corrida vira uma poluição sonora, o que contribui para a diversão caótica que é esse jogo. A corrida principal é uma corrida de eliminação, e é dividida em diferentes pistas, onde apenas alguns dos competidores vão para as próximas corridas. A princípio não parece ser tão complicado jogar, mas o jogo tem várias pequenas mecânicas para poder se dar bem na corrida, o que torna bem frustrante no começo. Mas com o tempo você se acostuma. Para mim o melhor modo e mais divertido é o modo de pega-pega, onde o pegador começa com 2 minutos e meio e o corredor começa com 3 minutos. O pegador sempre tem seu tempo reduzido, e se chegar a 0, ele perde. E se você bater numa parede, você fica imóvel por um tempo, e instantaneamente vira o pegador. E esse modo é muito frenético e tenso, já que a qualquer momento pode vir teu amigo voando com a moto na tua cara. Mas então é isso, esse é o jogo. Eu recomendo muito jogar com algum amigo, ele pode render muitas risadas, ou brigas.
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar o like, se inscrever, eu agradeço. E espero que o próximo vídeo saia logo. E que eu não tenha tanta preguiça de fazer o próximo. Então é isso. Tchau.